Olá, nessa videoaula a gente vai trabalhar nomenclatura dos ácidos. E a nomenclatura dos ácidos a gente vai precisar dividir eles em dois tipos, nos hidrácidos, nos que não possuem oxigênio, e nos oxiácidos. Tranquilo? Hidrácido bem facinho. O que a gente vai fazer? Se não apresenta oxigênio, a gente vai colocar o nome ácido, o nome do elemento seguido da terminação hídrico. A única preocupação, se é que isso pode ser chamado de preocupação, é caso esse nome do elemento termine em uma vogal, a gente tem que extrair essa vogal. Por exemplo, aqui eu tenho cloro, então eu tiro o O e aí faço bonitinho clorídrico. Se eu tenho flúor, já terminou em R, aí não tem problema, já vai para fluorídrico. Então, primeiro ácido, eu tenho o ácido, né? Clorídrico. Esse nosso segundo ácido, né? Enxofre, né? Fica enxofídrico, fica um som muito feinho. Então a gente não, a IUPAC, né? Ela prefere que aqui no Brasil, lógico, né? O termo se use ele em latim. Então a gente vai usar o H2S, o enxofre, em vez de usar enxofídrico, a gente vai usar o prefixo suf. Então eu vou ter meu ácido suf, então sulfídrico. E por último, o radical cianeto, né? O que então vai me dar um ácido cianídrico. Então é bem fácil da nomenclatura de qualquer composto, né? De qualquer ácido não oxigenado. Existe uma outra nomenclatura não muito comum, mas às vezes vocês encontram em vestibular e aí vocês se atrapalham, às vezes ficam, meu Deus do céu, que substância é essa? Que costuma utilizar a nomenclatura pelo radical. Então o radical aqui é o cloreto. Então a gente usa muitas vezes o cloreto de hidrogênio. Aí o aluno já fica lá, né? Professor, e o que é o cloreto de hidrogênio? É a mesma coisa do ácido clorídrico. Então aqui você teria o sulfeto de hidrogênio, o cianeto de hidrogênio. Certo? Então, nomenclatura IUPAC, a gente vai usar ácido, o nome do elemento, seguido a terminação hídrico. Mas eu também tenho que prestar atenção, caso caia no vestibular, a nomenclatura se utilizando do radical seguido do nome hidrogênio, eu tenho que já ficar atento para não achar que é um sal, né? Cloreto de hidrogênio, como é que vai ser um sal? Se você tem um único cátion, o hidrogênio. E o único cátion sendo hidrogênio, ionizável, eu tenho ácido, pelo amor de Deus, não seria um sal. Ok? Oxiácidos. O que é que eu tenho para oxiácidos? Todo oxiácido ele tem como forma base HX, onde X é a quantidade de hidrogênios, o meu elemento central, OY, onde Y é a quantidade de oxigênios. Bom, existem a nomenclatura, a regra oficial, né? E existe a dica. Eu vou sinceramente direto para a dica, porque nessas videoaulas o que a gente tem que mais se preocupar é que vocês acertem a nomenclatura sem ter nenhum problema, ou facilitando a vida de vocês. E a grande dica nesse tipo de nomenclatura é você calcular a carga, o NOx desse elemento central. E aí duas coisas importantes. A gente sabe que como o hidrogênio aqui é positivo, o NOx dele vai ser sempre mais 1, ou seja, ele sempre vai tender a ficar eletropositivo mais 1. E o oxigênio, por ser o negativo máximo, então ele vai ter carga menos 2. Certo? Então, é o cálculo desse NOx que a gente vai fazer aqui que vai definir a minha nomenclatura. Lembrando que isso aí não é uma regra IUPAC, isso é uma dica. Certo? E como é que ficaria? A gente colocaria o nome ácido, e aí eu teria, né, 4 variáveis de nomenclatura. Né? Eu poderia dizer assim, de maneira mais simples, né? Quanto maior o NOx do elemento central, eu estou subindo, né? Aqui, ó, eu vou ter maior NOx. Maior NOx indica, sabe o que também? Maior quantidade de oxigênio. Porque se o oxigênio está muito negativo, os outros vão estar mais positivos. Né? Então eu tenho 4 possibilidades. A de menor carga,
ele vai ser o menor, então ele vai ter o prefixo hipo, né? De menor, hipo-oso. Depois eu vou ter apenas o oso, o ico e o de carga máxima, o hiper ou o per e o ico. Né? E a dica vai aqui. Elemento central com mais um, eu tenho o hipo-oso. 3 e 4, oso. 5 e 6, eu tenho o ico. E 7, eu tenho o hiper ou o per e o ico. Certo? Mais uma vez, é bom deixar bem claro que isso é uma dica. Né? Até porque a gente vai ver que tem algumas observações. Duas exceções que a gente tem que tomar cuidado. Exceção da dica, não exceção de regra, por favor. Então vamos lá. Qual é a carga do hidrogênio? Carga do hidrogênio é 1. Ponto. Só que existem 2. Ora, se um hidrogênio tem carga mais 1, 2 átomos têm carga mais 2. Qual é a carga do oxigênio? Menos 2. Só que existem 4, então vai me dar um total de carga menos 8. Bom, eu tenho que analisar, pode estar assistindo essa videoaula, pode não lembrar de número de oxidação. O que é que eu estou dizendo? Que os hidrogênios tendem a perder no sentido de polaridade, 2 elétrons, e o oxigênio ganhar 8. Peraí, tem algum problema. Como é que alguém ganha 8 se o outro só perdeu 2? Estamos com um déficit de quanto? De 6. Pronto. Esse é a carga do elemento central, 6. Então eu já cheguei à conclusão, 6, vou para a minha tabelinha, 6 deu aqui. Então eu já sei que meu ácido, prefixo sulf, né? Aí agora só para lembrar, o sulfúrico. E aí fica mais tranquilo. Vamos ver o próximo? Hidrogênio, qual é a carga? Hidrogênio tem carga mais 1, vamos colocar aqui do lado. O oxigênio tem carga, vou fazer direto, vou com calma direto. Tem carga menos 2, só que existem 4. Então, menos 2, menos 8. Então, a minha valência do elemento central deu 7. 7. Então, aqui eu tenho o ácido per como prefixo, né? É o cloro, então perclórico. Beleza? Vamos mais um. HNO2, hidrogênio, mais 1. Oxigênio, menos 2 vezes 2, menos 4. Então, a carga aqui deu 3. 3. Oso. Então, aqui vai ser meu ácido nitroso. Certo? Professor, você falou que tinha uma exceção. Na verdade, eu tenho 2 probleminhas, aspas. Eu tenho o H2CO3 e o H3BO3. Vamos lá, ver qual é o probleminha da dica e depois discutir com vocês um pouco sobre, que na verdade não é uma exceção, é só uma maneira que essa dica não funciona. Como o carbono e o boro só tem uma carga, vamos tentar lembrar, carbono está no grupo 4A. 4 valências livres, então ele sempre faz 4 ligações. Sempre, não existe para o carbono oso e ico. Para o 5A existe, porque o 5A, o nitrogênio, por exemplo, ele pode ser 3 e 5. O cloro ele pode apresentar mais de 1 a 4 cargas, mas o carbono e o boro só tem uma carga. Sempre aqui será mais 4, sempre aqui será mais 3. Então, como ele só tem uma carga, e aí é regra e o PAC isso, né? Quando um elemento só tiver uma carga, a gente vai usar o sufixo ico. Né? Porque eu estou chamando a atenção nessa aspas, nessa observaçãozinha, porque se você fizer o NOx, 3 e 4 daria oso, certo? Mas só existe oso se tiver o meu ico. Por isso que nesses 2 casos, e aí são únicos, né? Por isso que eu prefiro a dica, porque em vez de você ficar decorando quem tem o NOx, quem tem 2, quem tem 3, como é que vai saber o NOx? A dica ela resume isso tudo. Quando tem o oso, tem ico. Mas nem sempre quando tiver ico vai ter oso, nesses 2 casos. Então o carbônico e o bórico,
né, são exceções à regra prática. Não existe exceção da IUPAC. É uma metodologia onde você teria que decorar, né, ou decorar mesmo, não tem jeito, a tabelinha dos radicais para saber quem tem menos e tem mais oxigênio. E aí você vai perceber que quem tem quantidade só vai ser sempre denominado como íquo, certo? Pronto. Para encerrar a função ácidos, a gente vai precisar falar um pouquinho agora sobre a questão da nomenclatura quando um ácido ele sofre desidratação intramolecular e intermolecular. Beleza? Vamos continuar para a gente terminar rapidinho. Então vamos lá. Quanto ao grau de desidratação, prestar bem atenção que não é comum, né? Mas num vestibular um pouco mais tradicional, de repente pode cair. A gente vai trabalhar com 3 prefixos para indicar o meu ácido. O prefixo orto, que vai indicar o meu ácido original, ou seja, aquele que não sofre, né? Está puro, ainda não sofreu a desidratação. E uma coisa importante, o prefixo orto, ele é optativo, ele não é obrigado a ser colocado. O prefixo meta indicará para a gente o ácido sofreu uma desidratação dentro da molécula intramolecular. E o prefixo piro indicará uma desidratação inter. Aí tem gente que fica decorando, são 2 moléculas tirando água. Ora, se eu estou fazendo uma desidratação inter, eu tenho uma desidratação entre moléculas. Então é lógico que na desidratação intra eu preciso de uma molécula, na desidratação inter, que é a piro, eu vou precisar de 2. Vamos fazer um exemplo? Vamos lá. Peguei o H3PO4. Então esse é meu ácido original. Eu vou chamar ele de ácido, o quê? Fosfórico. Ou, como é optativo, se eu quiser, ortofosfórico. Lembrando que o prefixo orto, ele é optativo. Então, vamos lá. Agora eu vou pegar uma molécula de ácido fosfórico, e aí vem lógico. Se eu estou pegando uma molécula, estou fazendo uma desidratação intra, e vou retirar uma molécula de água. O que é que vai acontecer? 3 hidrogênios menos 2 deu 1, o fósforo continua, 4 menos 1 deu 3. Então, meu HPO3, ele vai ser chamado de ácido metafosfórico. Né? Beleza? O fosfórico só porque eu peguei ele. Se eu pegasse o fosforoso, mesma coisa, desidratação. Vamos fazer agora uma desidratação intermolecular. Bora lá. Se é inter, eu vou precisar de 2 moléculas de H3PO4 e vou tirar uma molécula de água. É uma matemática simples. Eu tenho 6 menos 2, então eu vou ter o H4P2, O8 menos 1, O7. Então, qual seria o nome do H4P2O7? Seria meu ácido pirofosfórico. Certo? O que a gente tem que só prestar atenção é que nem todo ácido pode sofrer uma desidratação intra. Se você pegar o ácido sulfúrico, né, e desidratá-lo, o que é que vai acontecer? 2 menos 2 já foi embora, o hidrogênio, então eu vou obter um SO3, ou seja, eu obtive um óxido ácido. Por isso que a gente discute lá em óxidos, né, que o SO3 é um óxido ácido, porque ele deriva da desidratação de um ácido. Inclusive a gente vai chamar ele lá no futuro, numa aula sobre óxido, de um anidrido sulfúrico. Anidrido, tirei uma água, então eu obtive um anidrido sulfúrico. Mas aí fica para óxidos. Só chamar a atenção. Então vamos repetir. Quanto à desidratação, eu tenho o orto, o meta e o piro. O orto é meu ácido original. Né? O meta, você vai fazer uma desidratação intra. Tomar cuidado que nem toda molécula pode sofrer uma desidratação intra e continuar sendo ácido.
Nesse caso, minha desidratação formou um óxido ácido, e o piro, eu tenho uma desidratação intermolecular. Então, duas moléculas sofrem uma desidratação, então eu vou ter o piro. E uma coisinha só para fechar, lembrando que o órtão ele é optativo, ok? Pronto. Com isso a gente fecha, né, basicamente um ácido. Coisas que eu tenho que lembrar. Pronto. Características organoléticas. Todo ácido ele é azedo, né? Inclusive vem um nome daí, né? Do azedo, de ser ácido. Com certeza, o que é que eu preciso lembrar para um vestibular um pouquinho mais tradicional? Não acho nem ser tão tradicional, mas lembrar a questão dos indicadores, principalmente a fenolftaleína, né? A fenolftaleína é um indicador ácido-base, ela muda de cor de acordo com a característica, e em presença de um ácido ela é incolor. Então são duas coisas importantes que vocês não podem deixar, né, de não lembrar na hora do vestibular. Você tem que estar decorado, infelizmente. O indicador fenolftaleína em meio ácido ele é incolor, e a característica organolética dos ácidos, né, que são todos azedos. Tranquilo? Então, com essa aula a gente finaliza, né, a primeira função inorgânica, ácidos. Ok, pessoal? Um grande abração para todos.